Quão grande o Senhor é, Senhor. Quão bondoso o Senhor tem sido conosco, Pai. Nós não temos feito nada para merecer tamanha graça, mas o Senhor nos dá, ó Deus, tantos benefícios. Além da salvação, da vida eterna, o Senhor tem nos dado tantos benefícios, Senhor. O Senhor é um Pai bondoso. Estamos aqui para provar, ó Deus, que ainda há esperança quando estamos no Senhor. O Senhor é aquele que nos acoberta, ó Deus, com seus braços poderosos. E é isso que o Senhor está fazendo aqui agora conosco, essa tarde, nos permitindo cultuar, ó Pai, nos permitindo entrar em Tua presença no lugar santíssimo. Senhor, queremos manifestar nossa eterna gratidão por isso, Pai, e pedir as Tuas bênçãos neste culto, que seja o Senhor falando com a Tua igreja, que seja o Senhor tratando com a Sua noiva. Pai, lhe agradecemos e pedimos que Tu estejas conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa tarde com Jesus, irmãos. Boa tarde. Amém. Amém. Hoje, como nos últimos cultos que nós estávamos aqui participando, né, o irmão Roberto e eu, vamos tratar de temas que são relevantes para a vida de todo cristão. O nosso tema de hoje será hábitos que todo cristão precisa ter. Vai ser o nosso tema de hoje, então você já vai pensando aí, o irmão ou irmã que quiser participar, vai ser dada oportunidade para vocês. E relembrando aos que nos assistem aí pela internet, o nosso site é o www.tabernaculodafebrasilia.org.br. A partir desse site, todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo, também a partir do Instagram e do Facebook. Aí no YouTube tem o joinha, clica aí no joinha e se inscreva no canal, isso nos ajuda muito na divulgação dos nossos trabalhos aí online, né? Quanto mais for divulgado, mais pessoas serão alcançadas por esta mensagem, Mas antes disso, vamos cantar com o irmão Tiago. Irmão Tiago, fique à vontade, vamos abrir este culto louvando a Deus. Amém, vamos começar. Até chegar lá em Sião, nós cantamos com a igreja domingo passado, então vamos cantá-lo agora, todos. Até chegar lá em Sião, tristeza vem, tristeza vai, a luta vem e se desfaz, provado aqui é o cristão, vai tropeçando com a cruz, mas quem ajuda é Jesus, se ele chora é consolado, até chegar lá em Sião. Dores, mas segue o crente confiante em Jesus.
Até chegar lá em Sião, Deus nos ajudará. Temos essa confiança porque Ele tem se mostrado presente em nossas vidas. Então vamos, irmãos, aí sem perca de tempo, nosso tempo está remido, né? Hoje nós vamos até as 10 para 6 da tarde, perdão. Coloque o nosso tema: hábitos que todo cristão precisa ter. Hábitos que todo cristão precisa ter. Vamos tratar um pouco da nossa vida prática. E aqui vamos referenciar algumas escrituras mostrando que dentro desses temas a Bíblia trabalha. Está ali o tema: hábitos que todo cristão precisa ter. Começando então tratando do nosso corpo. Nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo, ele foi nos dado como uma dádiva de Deus. Mesmo que ele seja um corpo finito, existem cuidados que nós precisamos ter. A forma que nós agimos na nossa vida humana vai mostrar como muito provavelmente nós estamos agindo na nossa vida espiritual. Então uma pessoa que é desleixada com o seu próprio corpo, com seus cuidados, ele com certeza é desleixado na sua vida espiritual. Não adianta dizer o contrário. Isso já é provado, né, por vários cientistas mesmo, né? A parte mental está muito ligada à parte espiritual. Então os cientistas da área mental falam que a forma que você age com o seu corpo no seu dia a dia vai influenciar a sua mente. E a mente, todos esses dons que nós temos na mente, eles são dons do Espírito. Eles são dons do Espírito, a questão do raciocínio, memória e assim por diante. Então vamos para o primeiro hábito. O primeiro hábito é o hábito de se alimentar bem. E a escritura aqui que nós vamos ler, vamos ficar de pé, vamos ter a escritura como sendo a escritura oficial. 1 aos Coríntios capítulo 6, os versículos 19 e 20. Nós vamos começar com essa parte aqui e depois entraremos numa parte mais do nosso cuidado espiritual. Mas primeiro falando do corpo, essa parte prática. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 6, versículos 19 e 20, diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pode ver que é uma pergunta. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Amém. Podem se assentar. Então, dentro desse primeiro tema, nós vamos tratar aqui, se o nosso tempo permitir, 6 temas de como podemos ter hábitos melhores na nossa vida humana e, claro, na vida cristã. Um cristão, como eu estava dizendo, ele precisa ter cuidados. Ele precisa ter cuidados. Em época como nós estamos vivendo, a época dessa pandemia, desse coronavírus, é um motivo a mais para termos cuidado, Então, em relação à parte da alimentação, irmãos do estúdio, pode colocar aí. Nós temos que preferir, eu sei que é difícil, mas temos que preferir alimentos ricos em micronutrientes essenciais para melhorar sua saúde e controlar a saciedade. Existem alimentos diversos, profissionais da área vão poder explicar melhor, que não vão te saciar. Você vai comer e não vai parar de comer, e vai comendo mais, e vai comendo, e você não entende por que come tanto e não fica saciado, mas depois fica aquela barriga pesada, né, aquela cabeça pesada. Isso tudo é uma falta de cuidado com o seu próprio corpo, e Deus não gosta disso. Tem um alimento que eu acho que é difícil, um tal de refrigerante. O tal do refrigerante a gente sempre fala, mas dar conta de deixá-lo de lado é difícil. Eu falo por experiência, estou nessa luta, para deixar de lado de vez, para não ter nem exceção. O refrigerante ele é tido na verdade como o alimento comercializado, né? Uma substância que é comercializada legalmente, não é nada ilegal, um refrigerante, né? Mas ele é o alimento mais cancerígeno do mundo. Mas irmão Jonathan, refrigerante é cancerígeno? Indiretamente sim. Por quê? O que é câncer? O câncer é um excesso de acidez em uma célula do seu corpo, que vai crescer de maneira desproporcional e vai acabar ali, vamos dizer, ela se alimentando de outras células. E o que provoca isso é acidez. E qual é o alimento mais ácido do mundo? Refrigerante. Então ele tem essa tendência, a partir das suas substâncias ácidas, de promover
esse aumento da probabilidade de câncer. Ele não provoca câncer diretamente. Para quem já tem alguma predisposição para isso, o refrigerante é o alimento que mais induz o câncer, né? Então, ele tem na sua fórmula um excesso de açúcar e ele tem na sua fórmula um excesso de sal. Mas ao mesmo tempo no refrigerante, nesses dois excessos, você não sente ele tão doce a ponto de começar a beber e já enjoar o estômago, né? Você bebe um copo, bebe dois, bebe uma garrafa, bebe 2 garrafas se for possível. Mas você também não sente o sal no seu excesso. Eles conseguiram criar uma fórmula tão inteligente que um equilibra o outro. De forma que o sal te causa sede e você vai querer beber mais porque está com sede. A sede não morre, você não mata a sede com refrigerante, você não acaba com sua sede. E ao mesmo tempo o açúcar para poder agradar o paladar. E assim você vai colocando dentro do seu corpo nada mais, nada menos do que acidez. Acidez, acidez. E aquela acidez ela vai, a partir do seu estômago, ir para o seu corpo. E pode influenciar câncer. Pode influenciar câncer. Então é coisa de se pensar. Não só por isso, mas por outros malefícios, o refrigerante é um dos alimentos que deve ser evitado, né? Deve ser evitado, de preferência não tomado. Se vocês me veem tomando, é porque eu ainda não consegui me libertar totalmente, mas um dia a gente vai se libertando. Alimentos que melhorem o intestino e, consequentemente, que o funcionamento de todo o corpo. O que acontece? O seu sistema digestório, antes falava-se digestivo, né? Hoje digestório, ele começa pela boca e passa por vários dos seus órgãos, entre eles também o intestino. Então a absorção dos seus nutrientes, de água e assim por diante, também acontece no intestino. Então quando você vai comendo comidas pesadas, comidas que vão causando acúmulo na sua barriga, você fala, eu estou com a barriga inchada, tá difícil. Você automaticamente está atrapalhando a sua absorção de nutrientes. E dependendo da pessoa, alguns alimentos podem ser, vamos dizer, entre aspas, venenosos, né? Tem pessoas que não se dão bem com leite, por exemplo. Tem pessoas que não se dão bem com farinha de trigo ou coisa do tipo. Cada um tem o seu limite. E claro, isso eu não estou falando como profissional da área, eu não trabalho disso. São informações, né, gerais sobre o tema. Mas se você tiver mais interesse, pode procurar um profissional, nutricionistas, que vão poder te explicar melhor. Mas isso atrapalha a absorção de nutrientes e de líquido no seu corpo. Dependendo do alimento, ele pode causar acúmulos de líquido. Acúmulo de líquido no corpo pode, por sua vez, atrapalhar outras funcionalidades do corpo. E aí, então, a gente vê que é necessário uma alimentação balanceada para cuidarmos do corpo que Deus nos deu. Outro tópico, alimentos que melhoram a imunidade. E esse é um assunto muito importante. Esse coronavírus, todos têm acompanhado aí, em notícias ou mesmo dito aqui na igreja, é uma doença ainda sem cura. Não tem uma cura direta pela medicina, né? Milagres de Deus têm acontecido para que as pessoas não venham a falecer dessa doença. Mas já foi comprovado justamente que a imunidade estando mais forte, é mais fácil de combater esse coronavírus, assim como qualquer doença. Então nós temos que comer alimentos que possuam ômega 3, selênio, zinco, vitamina C, vitamina E, vitamina A e probióticos. Então a junção de várias dessas vitaminas vão te ajudar a ter um corpo mais saudável, né? Alimentos com ômega 3 seriam mais peixes, né? Como sardinha, salmão. Sardinha é tão baratinho, né? E comparado com salmão, vamos comer sardinha. Faz bem comer sardinha. Alimentos que têm selênio, trigo, arroz, claro, nada em excesso, tudo na sua quantidade correta. Alimentos que contêm zinco, exemplo, ostras, camarão, a própria carne bovina tem uma quantidade considerável de zinco. Vitamina C aí, a vitamina C já é mais tradicional. Limão, laranja, abacaxi, chás, né, em geral, isso tudo ajuda muito na parte da imunidade. Vitamina E, então você pode, a vitamina E já é um pouco mais complicada, já precisa, o exemplo que eu tenho aqui, semente de girassol, azeite de oliva, manga, mas manga também tem vitamina E. Vitamina A, cenoura, batata doce, manga, espinafre. Então observem que nesses vários exemplos que eu estou citando são comidas mais naturais. Por que nossos antepassados não, assim, vamos dizer de 50, 60, 100 anos atrás, viviam mais, às vezes até em mais dificuldade?
porque eles naturalmente comiam uma comida mais natural. Hoje em dia mesmo a natural tem ali alguma coisinha, algum agente ali contra pragas num tomate, num alface, alguma coisa, que já não deixa ele 100% natural. Mas é melhor do que os enlatados, é melhor do que esses condimentados, né? Por mais que os condimentados, não vou negar, eles sejam mais saborosos, né? É muito mais saboroso você comer um alface ou você comer um sanduíche com a carne de hambúrguer. Carne de hambúrguer é muito melhor, mas tem que ter os limites ali. E probióticos, essa é a parte que ajuda no seu intestino. Seria o iogurte natural, tem a questão do leite fermentado, aquele kefir, né? Muitas irmãs aqui eu já vi que costumam fazer aquele iogurte natural com kefir, aquela bactéria benéfica para o intestino. São coisas boas para poder, uma simples alimentação dessa, algo que é agradável, é gostoso para poder comer no café da manhã, no lanche, e te ajuda a evitar males maiores, te ajuda a ter uma imunidade maior contra os males que estão distribuídos aí no mundo afora. Uma outra coisa muito importante, simples, muito simples, beber água. Quem não gosta de beber água, né? Beber água, principalmente em jejum. Existem pesquisas, principalmente os orientais, têm esse costume muito grande de beber pelo menos um meio copo, talvez um copo de água de 200 ali, 300 ml, logo ao acordar. Isso ajuda a regular o seu corpo. Você ficou dormindo ali 6 horas, 8 horas dormindo, às vezes até mais, né? Seu corpo ficou, de certa forma, desidratado, né? Nosso corpo precisa de hidratação constante. E fazendo isso, o que acontece? O seu corpo ele vai regular a parte da acidez naturalmente, vai facilitar a digestão, vai diminuir o inchaço. Então esses são alguns dos cuidados da parte do se alimentar bem, do cuidar do corpo que Deus nos deu, do cuidar do corpo que Deus nos deu. Tem alguma irmã que sabe fazer esse iogurte? Quer dar a receita? Tem? Esse iogurte de kefir? Quer dar a receita? Não? Cadê? A senhora sabe? Sabe? Sabe não? Só sabe comer? Não entendi. Tem que... Fala para nós aqui nesse microfone. Fala não? Ih, a irmã, eu escutei, tem que ter uma isca, é isso? Uma quantidade já do kefir antes, né? Para poder ele causar a fermentação no leite. É bom, é saúde. Né? Melhor do que o iogurte industrializado. Vamos aqui para um próximo tema, um tema até de certa forma polêmico. O segundo tema aí, o hábito de praticar atividades físicas. Coloca aí para nós, irmão. Falado em 1 Timóteo 4,8, o que diz? Diz, porque o exercício corporal para pouco, essa palavra, para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. E a outra escritura, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O que isso quer dizer? Eu trouxe esse tema aqui pensando justamente na tendência que há hoje. As pessoas acabam indo pelo excesso. Né? Então, por um lado, tem aqueles que falam, eu não vou me cuidar de forma alguma, eu vou comer de tudo e não vou praticar atividade física, eu quero comer, aquela glutonaria toda. Por outro lado, já tem aqueles que falam, não, eu só vou comer isso aqui milimetricamente e eu vou praticar minhas atividades físicas acima de tudo. Qual o perigo disso? O perigo é você começar a endeusar a si mesmo. Então, a preferência é o meu corpo, é a minha hora do meu exercício, eu vou malhar, eu vou correr. Não que isso não aproveite, a própria Bíblia fala que aproveita, mas para pouco aproveita. E quando você vai para um excesso nessa parte de cuidar do seu corpo em relação a exercícios físicos, é fácil passar 2, 3, 4 horas na academia, mas e a parte espiritual? Onde estão as 2, 3, 4 horas orando, lendo a Bíblia? Para ir para a academia? Rápido. Para poder ir ler a Bíblia? Não. Esse é o perigo. Não é o perigo praticar atividades físicas, mas é o perigo do excesso. O excesso. Mas a atividade física, vamos lá aos temas. A atividade física está ligada, muito ligada à ideia de superar obstáculos. Geralmente, principalmente aos pais, observe, quando seus filhos, rapazes ou moças, pequenos ainda, praticam atividades físicas, andam de bicicleta, quando eles correm, quando eles pulam, eles brincam, estão eles sempre ativos, a tendência é que suas notas na escola sejam melhores.
O corpo, ele é uma máquina, ele precisa estar em movimento para não enferrujar, vamos dizer assim. Então a atividade física acompanhada com a parte intelectual faz a criança desenvolver, faz o jovem desenvolver, faz o adulto desenvolver, né? O seu corpo, quando você está trabalhando ele, quando você está se exercitando, ele está produzindo ali substâncias que vão trazer bem-estar, está produzindo substâncias que vão te trazer mais conforto, mais energia. Você vai dormir e fala, meu Deus, eu estou cansado, hoje eu corri 5 quilômetros, minhas pernas estão doendo. Mas você deita e dorme tranquilo, e no outro dia aquele cansaço físico passou, a sua mente já estava aliviada. Então a saúde, ela ajuda principalmente a saúde do sistema cardiovascular, ou seja, a parte da circulação, a parte sanguínea, a parte do coração, a parte da respiração. E essa é uma das partes que hoje, humanamente falando, precisamos estar mais fortes em relação a esse coronavírus, né? Elimina o estresse. Tantos remédios, tarja preta, a gente tomando, quando podia só, às vezes, praticar uma atividade física, mesmo sem excesso, né? Sem excesso. E aqui eu queria que alguém falasse sobre a questão do cuidado com as academias, ter cuidado. Quem gostaria de falar algo sobre questão de academia? Alguém quer falar? Irmão Magno, você quer falar? Senhor. Não, isso que eu estou falando, para ter cuidado, para não ir. Academia é um nome que não pode nem ser tocado. Academia é um pedaço do inferno. Exatamente isso que eu estou tratando. Lugar que crente não deve frequentar. Esse é um nome que no nosso meio não deve nem ser tocado, academia. Academia tem música obscena, pessoas obscenas, vestidas indecentemente, centro de prostíbulo, maioria delas, toda regra tem exceção. Pode fazer exercício físico nas quadras do seu bairro. Todo bairro hoje da cidade tem pessoas fazendo exercício, caminhada, na sua casa. Gente, a gente economiza dinheiro para tanta coisa, que não pode economizar dinheiro para comprar uma esteira? Uma esteira para você andar lá no seu quintal, esteira mecânica, elétrica, que é um exercício maravilhoso, maravilhoso mesmo. Comprar aquela máquina de esticar os nervos também, não é? Você compra aí nessas lojas. E tem paz de espírito. Não adianta você ir na academia fazer exercício físico, tudo bem, é bom. Mas e a paz de espírito? Você chega lá, é um pedaço do inferno, infelizmente. Não era para ser, mas infelizmente é. Aí você volta com peso de consciência. Alivia a gordura física, a estresse física, mas pesa a consciência, porque ali não tem como. Então, não é aconselhável um cristão frequentar academias. Isso é uma atmosfera, um ambiente muito agressivo à alma. A alma é um terreno minado para um cristão. Mas existem outros lugares, outras maneiras. No tempo de Paulo, você leu aí, ele disse o exercício físico para pouco aproveito. É no tempo dele, que naquele tempo existia pouco sedentarismo. Pouco sedentarismo, isso. Hoje o sedentarismo está grande. Hoje o exercício físico para muito aproveita. E ai de nós se não fizer, nossos dias ficam curtinhos. Tope as veias, morre de infarto, sabe? Aí fica gordo, igual o irmão Samuel, né? Gordo. Então, é um mal necessário o exercício físico. É mal porque nossa carne não gosta. Não gosta nos primeiros dias, depois acostuma. Mas é necessário. Você quer ter os dias prolongados, ajuda muito. Mas não precisa ser academia, não. Pode ser na quadra da sua casa onde você mora. Pode ser, você compra uma esteira elétrica, você anda. Existem muitas outras formas de exercício. É porque a atmosfera da academia não vai trazer só a parte do exercício, como o pastor bem colocou. As músicas que vão ritmar ali o exercício, a vestimenta que as pessoas vão estar usando, vai trazer justamente esse peso de espírito, essa parte espiritual. Então, e aí vai cair nesse excesso, pastor, como eu estava dizendo aqui. A pessoa vai começar a entrar em tendências, fora tantos espíritos errados, às vezes a tendência de endeusar o seu próprio corpo, né? O objetivo principal da vida torna-se cuidar da aparência física, o excesso. Esse, entre tantos outros espíritos, né? Vamos para o nosso terceiro tema. O hábito de ter um bom sono. O que está escrito em Salmos
número 4, versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos número 3, versículo 5. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. O que fala isso? O sono é um momento sublime, é um momento de você repousar de tudo aquilo que você fez. O próprio Deus fez questão de colocar ali Ele como o nosso sábado, o nosso descanso eterno. Na criação, estamos estudando com jovens, o livro aí de Gênesis, no culto de 1h30 até as 3, e nós vimos lá que em 6 dias Deus criou o mundo, no 7º Ele descansou, nos ensinou não que Ele precisasse como Deus descansar, mas Ele queria nos mostrar que depois de tudo que você faz, você merece um tempo para poder descansar, para repousar, para apreciar aquilo que você fez, claro, quando você fez algo bom. E o nosso descanso eterno, o nosso sábado é Deus, é o nosso descanso espiritual, Ele é o nosso sábado. Esse sábado de lá apontava para o sábado eterno, Então o hábito de dormir, muitas vezes a hora de dormir é um dos momentos em que mais se manifesta a ansiedade. A ansiedade, ela é um dos piores, um dos maiores problemas hoje mentais que as pessoas enfrentam. A ansiedade, ela pode não por si só não te derrubar, mas ela é a mãe de várias outras doenças. A ansiedade, ela vai trazer o estresse, a famosa síndrome de burnout, Vai trazer síndrome do pânico, vai trazer depressão, porque você fica ansioso e às vezes você nem sabe pelo quê. E um dos momentos de você mais lutar contra isso é o momento de dormir. Primeira coisa antes de dormir, simples, que todos nós temos que fazer: orar. Orar. Como a própria Escritura falou, eu deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. É o momento de você colocar mais uma vez a sua vida nos braços de Cristo. Que momento agradável, Está em silêncio, você ajoelha no pé da sua cama e fala: Deus, obrigado pelo dia que o Senhor me deu. Eu consegui trabalhar, consegui cuidar dos filhos, consegui fazer isso e aquilo outro, li a Bíblia, e etc, etc. Deus, obrigado por tudo isso. Eu comi, eu tenho onde dormir, eu tenho onde reclinar minha cabeça. Eu tenho um carro para andar, eu tenho roupas para vestir, graças a Deus por isso. E com isso, você vai estar entregando tudo nas mãos de Deus, vai estar se acalmando. Na hora de você dormir, antes de dormir, muita gente às vezes fica: meu Deus, amanhã eu tenho que fazer isso. Aí aquilo vai te causando essa ansiedade, você vai enchendo a cabeça. Então para um momentinho antes de dormir, às vezes até escrevendo, é uma dica de especialistas que eu consegui encontrar. Eles falam para você planejar o seu próximo dia. Planejar, porque você já vai ter a ideia mais ou menos o que fazer. Então, amanhã eu vou acordar a tal hora, vou fazer isso, fazer aquilo. Algo rápido ali, mesmo que seja numa forma de rascunho, é uma ideia. E para pessoas muito ansiosas, você planeja e você deixa lá guardado na gaveta. Então, amanhã eu vou fazer isso, pronto. Desligo daquilo, é amanhã, não é mais hoje, é amanhã. Já sei o que eu vou fazer, já sei até onde o meu dia vai render ali, está planejado, agora eu vou dormir. Então, você vai orar, vai deixar sua ansiedade de lado, vai desligar-se das preocupações e vai orar e confiar em Deus, colocar tudo nas mãos dele. O seu sono vai ser mais confortável, vai ser mais completo, o seu descanso vai ser completo. Isso vai influenciar na sua imunidade, isso vai influenciar na sua parte espiritual, no seu humor. Faça um teste. Eu tenho feito isso. Eu consegui me autoanalisar e ver que, para mim, o irmão Jonathan, eu consigo descansar bem com 7 horas por noite. Especialistas falam que as pessoas variam aí de 6 a 10 horas, talvez um pouco menos, casos raros, menos de 6 horas, talvez um pouco mais do que 10 horas, mas é nessa média. Procure encontrar a sua média. Se você precisa dormir ali, descansar 9 horas por noite, cada pessoa tem o seu nível, e você ficar batendo a tecla de dormir só 6 horas, você vai estar acabando com a sua saúde, Você vai estar acabando com sua parte mental. Então tenta ver quantas horas de sono aquilo vai te ajudar. Tem uma hora... O preguiçoso diz: eu preciso de 24 horas para dormir. Aí não... Outra coisa importante... Aí fala de disciplina. Disciplina. Pela ciência, é 8 horas que o organismo humano precisa, o máximo. Necessidade científica é 8 horas. Aí, se seu corpo pede 24 horas, aí já está precisando de disciplina. Disciplina. Aí já é preguiça. Sobre essa questão de disciplina, é importante ver também o horário.
Então, por exemplo, deitar todos os dias às 10 horas da noite, então procure às 10 horas da noite estar deitado para dormir, já ter feito tudo. O que você não fez ali até aquele horário, deixa para o próximo dia. Isso vai evitar um cansaço acumulado, né? E isso é um dos hábitos que um cristão deve ter, cuidando do templo de Deus, que é o seu próprio corpo. Agora, esse aqui já é um pouco mais sobre a parte mental, não adentrando muito teoricamente, mas o hábito de refletir sobre si mesmo. Hábito de refletir sobre si mesmo. Provérbios 14:8, está lá na tela. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Eu estava escutando ali os rapazes conversando, passei pelos rapazes, eu escutei agora há pouco ali, eu escutei um dos rapazes falando assim: eu ainda não sei o que eu vou ser quando eu crescer. Um rapaz de uns 13, 14 anos por aí. É difícil, mas quando nós estamos mais jovens, a gente costuma pensar sobre nós mesmos: o que eu quero? O que eu penso? O que eu imagino para mim como cristão? O que eu imagino para mim como profissional? O que eu imagino para mim como futuro pai, futura mãe? O que eu quero? Até onde eu já consigo ir? O que eu gosto? O que eu não gosto? Isso é pensar sobre si mesmo. O que eu dou conta? O que eu ainda não dou conta? E à medida que a gente vai atingindo mais idade, chega na idade adulta, a gente começa a não olhar para nós mesmos, principalmente não olhar para o nosso homem interior. A gente começa a não procurar se entender. E refletir sobre si mesmo é procurar se entender. O pastor Adalto costuma usar uma frase que me ajuda muito. Ele fala: muitas vezes o melhor psicólogo para você é você mesmo. Você sabe, né? Tem aquele ditado também que diz: cada um sabe onde lhe aperta o sapato. Cada um sabe, como tratamos alguns cultos atrás, onde é o seu elo fraco. Reflita sobre si mesmo. Pense sobre você mesmo. Você tem uma coisa chamada inconsciente reprimido. O que é inconsciente reprimido? Coloque aí para nós, irmãos, na tela, por favor. O inconsciente reprimido é aquilo sobre sua pessoa que você esconde de si mesmo. Inconsciente reprimido é aquilo sobre sua pessoa que você esconde sobre si mesmo. Por exemplo, a pessoa é muito tímida e ela quer parecer que não é tímida. Então, de repente, em público, ela acaba falando palavras sem pé nem cabeça e logo depois se retrai de novo, porque lá dentro ela sabe que ela é tímida e o que ela quer é ir contra aquela timidez. Então aquela pessoa que é mais fraca, às vezes fisicamente, ela quer se demonstrar mais forte. A pessoa que é baixa quer se demonstrar mais alta, porque tem dentro de si mesmo complexos daquilo. E o melhor do que ficar tentando provar o contrário era olhar para dentro de si mesmo, ver a sua limitação, buscar em Deus sobre aquela limitação, ou sobre um desejo, sobre algo que você gosta, não gosta, quer, não quer, e tentar trabalhar aquilo. É olhar para si mesmo, entendeu? É o ditado que o pastor Adalto costuma usar também: buscar a rodia onde você quebrou o pote. Eu estou com um problema assim, e aí a tendência nossa é dizer: a culpa é do fulano, a culpa é dela, é dele, é do meu marido, é da minha esposa. Você já parou para poder olhar para dentro de si mesmo? Às vezes a culpa é sua mesmo. Na maioria das vezes a culpa é nossa mesmo, porque a gente deixou acontecer, a gente deixou que aquilo nos atingisse. Então o fato de você parar em algum momento do seu dia e olhar para si mesmo, vai te ajudar primeiro a se entender. Você tem que entender a si mesmo, para depois entender os outros. As pessoas às vezes não compreendem as outras porque não entendem a si mesmos. Então acha que todo mundo é grosseiro com ela, porque ele é grosseiro, porque ela é grosseira. Ninguém me entende, mas porque você não entende ninguém. Você não coloca, não ativa essa parte mental sua de tentar entender o próximo, de ter empatia, de se colocar no lugar do outro. Então o hábito de refletir sobre si mesmo é muito importante. Mas às vezes você não consegue sozinho. Então qual é o conselho? Procure um profissional. Claro, procure em Deus primeiro. Mas dependendo da situação, em casos mais graves, é necessário procurar um profissional. Por que não? Existe esse complexo: eu não vou no psiquiatra, eu não vou no psicólogo, eu não vou... Claro que tem aqueles que tem que ter cuidado, o pastor Adalto já nos aconselhou e pode explicar melhor. Psicólogos, eles entram na sua mente, eles vão entrar dentro da sua mente. É perigoso, é um campo muito melindroso a nossa mente.
Por isso, ao procurar um profissional, procure indicações de pessoas que já foram e já demonstraram resultados. Procure um profissional que demonstre ser uma pessoa justa, para literalmente não bagunçar a sua mente. Literalmente não bagunçar a sua mente. Quantas pessoas vão em profissionais, se é que pode dar esse termo, charlatões, né, que não são verdadeiros profissionais da área, e que simplesmente vem lá na mente da pessoa e bagunça tudo, e a pessoa dali para frente fica pior. Fica pior. Temos profissionais aqui da área e saberiam dizer melhor do que eu isso. É uma área melindrosa, mas às vezes é necessário você procurar uma ajuda profissional. Isso é normal. Assim como você vai no médico para ver como está o seu dente, no dentista, você vai no ortopedista para ver como é que está a coluna, é normal que se vá a um psiquiatra ou um psicólogo para ver como está a mente. Consultas que podem te ajudar a encontrar a si mesmo, a entender a si mesmo. Vamos lá, esse hábito aqui ele é muito bom. O quinto hábito que todo cristão deve ter, o hábito de orar. Esse é uma coisa simples que a gente fala que faz, mas na verdade, se for para ver, 99% de todos nós que aqui estamos não fazemos. O que diz em Provérbios 15, 29? Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Efésios 6, 18, a ordem ali que o Paulo deu para nós quando estava falando da armadura: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pega essa palavra, perseverança. O que é perseverar? O que é perseverar? Você sabe dizer o que é perseverar? O que é perseverar, irmão Marcos? O que é perseverar, irmão Jonathan? Fala para mim. Fala, você falou certinho. Perseverar. Persistir. Persistir. A oração é justamente isso. Essa palavra está ligada à oração. Persistir. Se você ajoelha e fala: Deus abençoe meu pai, minha mãe, meus irmãos e eu, amém. Vou trabalhar. Isso não é oração. Deus, muito obrigado por esse pão e amém. A oração, em alguns momentos, precisa da sua persistência, né? Como foi a oração dos discípulos ali no cenáculo? Ficaram ali até que foram revestidos de poder. Eles persistiram em oração, eles persistiram em buscar a Deus. A oração não pode ser, não também dizendo que alguma oração por ter sido rápida, ela não foi ungida, não é isso. Mas aquela sua oração individual, para conversar com Deus, para buscá-lo dia a dia, ela precisa dessa persistência, ela precisa de dedicação de tempo. Essa é a palavra, dedicação de tempo. Orações que não passam nem do teto, como o pastor Adalto costuma falar. Oração que você só ajoelhou e já levantou, né? O que é a oração? A oração, orar, é meditar falando com Deus, simplesmente isso. Oração é você meditar falando com Deus. O que a oração faz? Ela, por ser uma meditação, a oração, ela ativa áreas do nosso cérebro que só eram ativadas na nossa infância. Está ali, Marcos capítulo 10, versículos 13 e 16. É a escritura que é lida aqui no púlpito, quando estamos apresentando às crianças. Tem áreas do seu cérebro que vão te motivar, que vão produzir em você aquela vontade de ser melhor, vão produzir em você aquela inocência, aquela vontade de sonhar, de acreditar, vão produzir em você sentimentos bons como perdão. Quem mais perdoa do que criança? Né? O pai acaba de corrigir, dá 5 minutos, ele já perdoou o pai. Se o pai chamar, vem aqui me dá um abraço, ele vem, ela vem, a criança vem. Essas áreas, mentalmente falando, são ativadas no cérebro quando você está orando, quando você para tudo que você está fazendo e você vai meditar. Orar nos leva a cumprir Marcos 10, que é receber o reino de Deus como menino, na pureza, porque a gente vai trabalhar isso em nós. Nós temos espírito? Temos, mas como eu estou dizendo, nós somos humanos, e o espírito vai trabalhar em conjunto com o nosso corpo, com o nosso cérebro, com nossas mãos, com nossos pés. Então a oração, o objetivo dela é esse, é nos ligar a Deus, é nos permitir ser completos com Ele, com Ele, com Ele. Alguém já teve alguma experiência marcante em oração e queira compartilhar? Levanta o dedo. Cadê? Alguém já teve uma experiência e falou assim: depois que eu orei, aquilo deu certo. Alguém tem alguma experiência? Queira falar?
Todos têm. Todos nós, né? Todos têm. O irmão aqui quer falar. A oração, ela tem essa característica de nos ajudar. Seu nome, irmão? João Barbosa. Irmão João Barbosa, vamos lá. Aconteceu que eu estava completando o tempo para aposentar e um tempo meu ficou 3 anos em INSS e não consegui a verbação. Aí um dia eu senti que foi Deus, ele falou assim, fale a palavra falada. Eu falei a palavra falada, com 52 dias saiu a verbação daquele tempo. Amém. Fora esse benefício humano, né, irmão? Tem essa parte espiritual. Deus nos atende. Tem aquele hino que eu gosto muito de falar, Ele atende, né? E Ele realmente atende as nossas orações. Todos nós temos essa experiência, né? Às vezes você fala, mas eu já fiz tudo, igual o irmão falou, já está tudo certo, só falta um detalhezinho. Às vezes o detalhezinho não era nem aquele, o detalhezinho era justamente ajoelhar e orar, falar a palavra. Amém, irmão. E nosso último tema é o 6º hábito, né? É o hábito de ler a Bíblia. O hábito de ler a Bíblia. Em Oséias 4:6 fala assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Né? O conhecimento ele é importante. A gente fala, eu não vou ser intelectual não, porque isso é perigoso. Não, é perigoso, mas é necessário. O conhecimento é necessário. Lucas 4:16, olha só o nosso exemplo. E Jesus, né, era Jesus, logo depois da tentação ali no deserto, e chegando em Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Jesus levantou-se com o pergaminho para ler. E na continuação da escritura, você vai ver ali em Lucas, que ele leu parte do livro de Isaías e pregou ali para muitos, a partir daquela leitura. A leitura, ela é uma forma simplesmente incrível de você absorver informações. É incrível mesmo, porque ela é uma forma silenciosa, mas que é como se aquilo que você está lendo estivesse falando com você. É como se você estivesse falando. Ler faz você aprender com as experiências de outras pessoas. Quando você vai ler, você vai trabalhar em você uma facilidade maior para organizar ideias. Então aquela pessoa, até no trabalho, você vai ler a Bíblia e aquilo vai te ajudar no trabalho, intelectualmente falando, né? Isso vai te ajudar, a leitura te ajuda nisso. Fora a parte espiritual. Conselho, né? Que você aprende o que realmente pode mudar a sua vida. Você não vai querer se ligar a temas que não são válidos, né, para você, né? Então vamos falar, por exemplo, para as mulheres, se for para poder ler sobre sapatos e bolsas, com certeza o tema vai ser interessante. Tem um sapato modelo tal, bolsa tal e assim por diante. Para o homem já não vai. O homem já vai gostar de ler, por exemplo, sobre carro, né? O homem vai gostar de ler sobre carro, vai gostar de ler sobre uma máquina, uma tecnologia. As mulheres também às vezes até gostam desse tema. Falando assim de temas aleatórios. Mas o grande conselho é ler a Bíblia. Ler a Bíblia, a mensagem. Mas falando de literaturas diversas, tem aqueles temas que te agradam. Quando a Bíblia está te agradando, isso quer dizer que o seu espírito está ligado com ele. Se a Bíblia não te agrada, se a mensagem do profeta não te agrada e não te chama a atenção para ler, está faltando algo. Está desligado de Deus. Está desligado de Deus. Conselho que tem aqui é não ler ou assistir notícias em excesso. Isso tem muito a ver com o nosso dia de hoje. As redes sociais, elas têm trabalhado as pessoas de uma maneira muito negativa, sendo que o objetivo dela era nos trabalhar positivamente, era para a mensagem chegar para nós rápido, no WhatsApp mais do que numa carta, era para a notícia chegar para nós num portal da internet mais rápido do que no jornal, que ainda seria impresso, né? No mesmo portal, você viu a notícia ali, daqui a poucos minutos já tem uma notícia nova ali, você não precisa esperar o próximo dia para isso. Então o intuito foi bom, né, de se criar todos esses meios de comunicação, mas o objetivo deles nem sempre é alcançado. O excesso de informações tem matado a mente das pessoas, tem matado o espírito das pessoas. O excesso de informações, na verdade, a ciência mostra que de 90% a 99% de informações que você for ler de notícias do dia, não são proveitosas para você. Não vão influenciar em nada no seu dia a dia. Vamos dizer, por exemplo, teve uma enchente lá na Índia. Que Deus os abençoe. Vamos dizer que aconteceu, um exemplo. O que isso vai influenciar no seu dia? De certa forma, é uma notícia que te encheu a mente
e que não vai ter nada de proveito para a sua vida, não vai ter edificação espiritual. Isso tira o nosso foco. Outra, grande parte das notícias se torna obsoleta pouco tempo depois que elas são veiculadas. Então sai notícia, e pouco tempo depois, não, aquela notícia ele já não vale, a notícia correta já é essa. Não, essa aqui também já não vale, já é essa. E você vai acumulando informações, aquilo vai te tirando o tempo de buscar a Deus, vai te tirando o tempo de ler a Bíblia e te enchendo a cabeça com coisas inúteis. E fora ainda tem uma outra coisa, as tão faladas hoje em dia fake news. São as notícias falsas. Então, ler esse tipo de literatura é perigoso, porque quando você ler, você está se ligando ao entendimento da outra pessoa, você está se ligando ao espírito da pessoa que escreveu aquilo. Por isso, quando eu gosto muito da parte ali, 1 Samuel, eu gosto muito do personagem da Bíblia, Samuel, a forma, a conduta dele, sempre correta. Então, quando eu, Jonathan, vou lendo a história de Samuel, meu espírito vai sendo ligado com o que era o espírito de Samuel. Tem o Espírito Santo aqui na Bíblia trazendo isso para mim. Então eu vou dizer, Samuel era exemplar. Samuel, ele tinha essa conduta. Eu quero ser como Samuel. Eu quero ter essa conduta correta aqui, ali, essa forma que ele agiu aqui, essa forma que ele agiu ali. Então, se você vai ler uma literatura, vamos dizer, literatura de uma maneira generalizada, assuntos diversos, aquele espírito também se aproxima de você. Então você começa a ler sobre acidente de carro, começa a ler sobre coronavírus, começa a ler e ver notícias sobre isso. Aquele espírito, ele vai estar te rondando, ele vai estar próximo de você. Aí tem gente que fala, por isso tem gente até brinca, fala, não pode falar de acidente quando está no carro, de preferência em momento algum. Mas quando você está, principalmente no carro, está falando de acidente, aquele espírito fica próximo de você. Daquilo que você fala, aquilo que você lê, vai trazendo atmosfera sobre você. O irmão Brana dizia, me diga que tipo de música que você ouve, tipo de literatura que você lê, e assim por diante, e eu vou dizer que tipo de espírito você tem. O irmão Brana estava, claro, um passo à frente nesse discernimento espiritual, mas ele, como nosso irmão mais velho, é que nos ensina que temos que ter isso. Então, o tipo de leitura que você tem, o tipo de vídeo que você assiste, o tipo de notícia, ou conteúdo que você está absorvendo, aquilo vai trazer uma atmosfera sobre você, aquilo vai trabalhar o seu espírito. Então depois a gente se pergunta, por que não estou tendo vitórias nessa área da minha vida, nessa área? É por isso. Ah, mas é porque eu rapidinho pego aqui o celular, e vou aqui, e o dedinho vai lá, e vai cá, e vai lá, e vai cá. Aí depois, pare, voltando naquele tema, olhe para dentro de si mesmo, o que você aprendeu naquele tempo que você ficou ali no celular e foi e voltou? Muitas vezes não aprendemos nada, Então vamos ter essa consciência, a leitura, né, e tudo isso que a gente faz, está sempre trabalhando o nosso interior. Então a leitura da Bíblia é, sem sombra de dúvida, as mais recomendadas. Eu trouxe essas referências para mostrar que as Escrituras tratam de todos esses temas. Todos os temas que vocês virem aí estão pautados na Bíblia, mesmo que seja de uma maneira rápida, num versículo, mas está tratado ali. Está tratado da melhor maneira possível. Deus não deixou nada faltando para a sua noiva. Tudo está na Bíblia. Então vamos ter como grande carro-chefe a Bíblia. E não fake news, não WhatsApp. Em algum momento vai ser necessário ver a notícia? Talvez em algum momento, mas leia a Bíblia antes. Vacine-se antes, espiritualmente falando. Isso, experiência própria agora, compartilhando esse último minutinho que nos resta. Eu tenho feito isso antes de ir trabalhar, antes de estudar, e tenho visto que tem melhorado para mim o meu ânimo, o meu espírito, a vontade de ler mais. Eu começo o dia lendo. Eu oro, eu leio 1, 2, 3 capítulos da Bíblia, lendo aquela leitura não rápida, não, lendo, meditando, marcando, vendo escrituras de referência, ou mesmo um trecho da mensagem, e isso tem me ajudado bastante. Depois sim, agora eu vou trabalhar, agora eu vou estudar. Outra coisa, palavra do dia, é uma ótima forma de você começar o seu dia, é aquela palavra realmente de ânimo, né, e de força para você. Então esses eram os temas que eu tive a intenção de trazer para os irmãos, com o intuito de tentar melhorar cada um, a sua vida física, o seu dia a dia e a sua parte espiritual. Amém? Passando um minuto, pastor Adalto, o senhor tem algo a tratar ainda sobre o assunto? Amém, ponto final. Vamos orar então. Nosso Senhor Jesus Cristo,
Quando, ó Deus, nos batizamos e entramos na vida cristã, nós não pensamos que temos tantos detalhes a observar, Senhor. Mas no dia a dia o Senhor tem nos mostrado que precisamos muito do Senhor para dar conta de cada área da nossa vida, para dar conta de cada ação que temos, para dar conta de ser exemplos, Pai, neste mundo. Pai, nos ajude esta igreja, ajude a igreja do Pedregal a ser o sal da terra, a ter boas condutas na sua vida humana e espiritual, de forma de ser o sal da terra, de forma a causar nas pessoas a impressão do Espírito, em forma de causar nas pessoas vontade de ser igual a nós, não nós quanto humanos, mas nós como cristãos, nós como seres introduzidos em Ti, ó Pai. Ajuda-nos nisso cada vez mais, nós te pedimos isso nessa tarde. Eu oro por mim, oro por cada irmão e irmã que está me ouvindo, que possa aplicar esses bons hábitos em sua vida todos os dias, tendo o Senhor como referência a todo o tempo. Eu oro a Ti com gratidão por este momento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite. Boa noite. Boa tarde ainda.